Olá, queridos, tudo bem? Sou Álvaro Neto. Já tive algumas vezes aí pregando para vocês aí na comunidade, levando a palavra do Senhor. E hoje eu queria partilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo 2, a palavra diz assim: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são e os achaste mentirosos. Tem perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Se não virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Bem, queridos, a minha pergunta é a seguinte: como anda a sua vida de comunhão com Deus? Como é que você tem vivido esses dias de comunhão com Deus? Deixa eu botar a iluminação para cá para ficar melhor. Como anda a sua vida com Deus nesses últimos dias? Que entenda quando Deus se dirige a... Porque são várias mensagens que Deus prega às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. E são 7 as igrejas, e essa mensagem diz, o título é a mensagem à igreja de Éfeso. Então Jesus se dirige a todos os efésios que faziam parte da comunidade cristã, dizendo para eles que reconhecia o trabalho, o serviço, as coisas que eles haviam deixado. Mas Jesus estava falando uma coisa para eles: eu tenho uma coisa contra você. Você já não faz para mim as coisas que você fazia na época que você me conheceu. Será que você tem feito para Deus as mesmas coisas que você fazia para Ele quando você o conheceu? Será que você tem o mesmo ardor, o mesmo zelo, o mesmo desejo, o mesmo empenho em trabalhar para Ele como no princípio de tudo? Você se lembra como era a sua vida, em que condição a sua vida estava quando você foi alcançado pelo Senhor, alcançada por Ele? Quais os caminhos que a sua vida havia percorrido, os locais de pecado que você vivia, as atitudes que você tinha, você se recorda? Por que acontece? Eu quero partilhar da minha vida. Teve uma época que eu fiquei enchendo a paciência de Jesus em oração, dizendo para Ele o seguinte: Senhor, eu quero voltar à época do primeiro amor. Senhor, eu quero voltar à época do primeiro amor. Senhor, eu quero voltar à época do primeiro amor. E eu fiquei nessa oração insistente durante muito tempo, até um dia que eu estava na missa, eu tinha acabado de comungar e Jesus me visitou e disse assim para mim: meu filho, você quer voltar à época do primeiro amor? Eu falei: Senhor, é o que eu mais quero. Eu tenho orado constantemente pedindo isso, Senhor, para que eu volte à época do primeiro amor. E aí Jesus falou assim: então eu vou te dizer o que você precisa fazer para voltar para a época do primeiro amor. Eu achei que ele viesse com uma revelação assim poderosa, uma coisa assim transcendental, uma coisa que eu nunca tinha escutado. E como Jesus é simples e quem complica as coisas somos nós, ele disse assim: se você quer voltar para a época do primeiro amor, volte a fazer para mim as coisas que você fazia na época do primeiro amor. E aí eu botei a mão na consciência e parei para pensar o seguinte: antes, no início de tudo, eu lia 8 capítulos da Bíblia, 4 do Antigo, 4 do Novo. Eu já não fazia isso há muito tempo. Eu ia à missa 7 vezes por semana. Já há muito tempo que eu não ia 7 vezes por semana, eu ia 3, às vezes 4. Mas como eu ia à missa diária, eu já não fazia isso há muito tempo. Eu, na época, eu trabalhava em Jacarepaguá, então eu ia para Jacarepaguá, saía da minha casa e ia fazendo as minhas entregas dos motivos pelos quais eu rezaria o rosário. Na época eram 3 terços. E eu rezava um no ônibus indo e 2 terços voltando. Ou seja, eu rezava o rosário todo dia. Já fazia muito tempo que eu não rezava o rosário e nem rezava o terço todos os dias com frequência. Eu tirava 3 dias na semana para fazer adoração, e desses 3 dias que eu fazia adoração, porque na minha paróquia tem adoração de segunda a sexta, e começa 15 para as 7, termina 7h15, 7h20 com a bênção do Santíssimo. Já tinha muito tempo que eu não ia fazer adoração. Eu estava vivendo uma vida no automático. Eu aprendi uma coisa com Deus e isso eu quero dizer para você.
Tem muita gente dentro da igreja muito envolvido com a obra de Deus e pouco envolvido com Deus da obra. Vou repetir. Dentro da igreja tem muita gente muito envolvido com a obra de Deus e pouco envolvido com Deus da obra. Sabe o que isso significa? Que a obra não vai dar frutos, que a obra não vai ser conduzida pelo Espírito Santo, nem tampouco nós vamos ser dóceis o suficiente para que o Senhor utilize na nossa vida como instrumento de salvação, cura e libertação, porque nós estamos mais preocupados em estarmos presentes com as nossas atividades pastorais, com as nossas atividades da comunidade, do que ter o nosso tempo de qualidade separado para vivermos aquilo que está escrito em Mateus capítulo 6. Quando os discípulos perguntam a Jesus assim, falam com Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus fala o quê? Você quer orar? Faz o seguinte, para com tudo, desliga tudo, sai de perto das pessoas, vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, bota o teu joelho no chão e fala com teu pai que está no escondido. Aí eu te pergunto, como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de sacramentos? Eu sei que a Eucaristia a gente não está podendo receber nesses tempos. Mas eu te pergunto, você está em casa, você tem assistido às missas pela televisão? Ao menos para fazer comunhão espiritual e tem estado de maneira adequada, participando da missa como se estivesse ao vivo. Na hora que tem que ficar em pé, fica. Na hora que tem que ajoelhar, ajoelha. Na hora que tem que sentar, senta. As aclamações que o padre faz, você responde. Você tem participado? Será que você tem tirado um tempo para isso aqui? Para a leitura da palavra? Eu digo isso em vários lugares onde eu prego, em vários lugares onde eu levo a mensagem e que tem a ver com a Bíblia, eu digo sempre a mesma coisa. Se você ler 3 capítulos do Novo Testamento por dia, em 97 dias você lê o Novo Testamento inteiro, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse 22. Ou seja, em um ano você tem a oportunidade de ler 3 vezes e meio o Novo Testamento. E agora, ainda mais no tempo que nós estamos confinados, às vezes a gente está perdendo tempo vendo reprise de novela, a gente está perdendo tempo vendo o que não presta, vendo live, como eu falei outro dia. Eu vi um monte de gente postando que viu a live do Gustavo Lima. Ficou assistindo uma live de um cara enchendo a cara de cachaça 5 horas. Live da Marília Mendonça, live do Tiaguinho, live da Anitta, live da Ludmilla. Vai vendo o tipo de músicas que essas pessoas cantam, se são músicas que glorificam o nome do Senhor, músicas que atraem a presença da glória do Senhor até nós. Nós temos que aproveitar esse tempo, porque nós temos que sair desse tempo de confinamento mais fortes, mais amigos, com mais intimidade, com mais comunhão, mais dóceis ao Espírito Santo, mais obedientes ao Senhor. De que forma que você vai sair desse confinamento pior do que você entrou? Você tem que aproveitar esse tempo para você se fortalecer, para você se fortificar, para você ganhar de Deus sabedoria, unção, graça, de criar um vínculo mais forte, mais alicerçado no Senhor. Porque quando as portas dos sepulcros que a gente está vivendo se abrirem e a gente puder sair porta fora das nossas casas, saiba, aquilo que está escrito na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, que diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, esse mundo estará ainda mais sedento do Senhor, porque entenda, vai haver uma quantidade muito grande de pessoas que, além de outras coisas, vai estar sofrendo síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, melancolia. E essas pessoas, mais do que nunca, vão precisar ser ministradas pela palavra do Senhor. E é você o instrumento adequado que o Senhor escolheu para isso. Então, eu repito o que o Senhor diz na palavra, a única coisa que Ele tem contra você é que você esfriou no seu primeiro amor. Para pensar, reflete, faz um exame de consciência das coisas que você fez quando você se encontrou com o Senhor, quando você teve o seu encontro verdadeiro com Jesus, e coloque uma situação diante da outra. O que você fez no começo está igual ao que você faz hoje? As mesmas atitudes que você tinha para com o Senhor no passado são as mesmas atitudes que você tem para com o Senhor nos dias de hoje? Para e pensa nisso, coloca a mão na sua consciência e pensa, será que eu tenho agido de maneira correta? Será que verdadeiramente eu tenho sido um instrumento de Deus? Será que eu tenho aproveitado esse tempo de maneira adequada para me aprofundar nos caminhos do Senhor, para
escutar pregação, para assistir a celebração da Santa Missa, para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, para me debruçar na palavra, para me alimentar da oração? Será que você tem feito isso? Porque saiba, se você fizer isso, o seu trabalho será muito mais eficaz quando isso tudo passar e você voltar a servir o Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.